Bom dia, quero falar de uma passagem que toca muito o meu coração. Eu tenho certeza que vai tocar muito você também. Isaías, considerado profeta messiânico. O que é o profeta messiânico? O profeta que mais falou a respeito de Jesus. Lá no Antigo Testamento, Isaías já profetizava a vinda de Jesus. Foi o profeta que mais mencionou sobre o Messias. E no capítulo 53, é uma mensagem que nós vamos ver aqui o sacrifício, a morte, o que Jesus fez para que eu e você estivesse ouvindo, eu estivesse aqui falando para vocês e vocês que estão assistindo, ouvindo essa mensagem. A Bíblia diz, Isaías 53, da seguinte forma, a partir do versículo 1. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, e experimentando no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, feridas, fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, isso que mais me toca, gente. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Eu sou muito tocado quando eu olho para essa passagem, e é por isso que a minha motivação de servir o Senhor, a gente vê um evangelho hoje muito triunfalista, o evangelho do domínio, da prosperidade, que muitas das vezes apresenta Jesus, o fato delas estarem na igreja, eles tiram o que Jesus passou, o que Jesus fez para resgatar eu e você. Eles apresentam Jesus dos benefícios, eles apresentam um evangelho que não sofre, um evangelho que você não tem problema, um evangelho que você vai para a igreja e da noite para o dia você sai dali milionário, sai rico. Isso não é evangelho. Nós consideramos isso o evangelho da marcha ré. Não é o evangelho da cruz, porque a Bíblia diz que a cruz para o mundo é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E Jesus é apresentado aqui um homem de dores, um homem que sofreu, um homem que passou por humilhações, um homem que foi rejeitado, foi desprezado. E nós vivemos uma geração que muitas das vezes a gente se depara com um filho rejeitado, muitas das vezes, uma pessoa que às vezes é desprezada, ela não sabe lidar com aquilo, porque o próprio evangelho tem ensinado a elas, se você serve a Deus, você não pode sofrer.
não tem ensinado as pessoas a perseverarem, a lutar. E Jesus, quando Deus fala no versículo 10, a palavra de Deus diz: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Aí eu pergunto para você, ouvinte, por que Jesus sofreu? Será que Jesus sofreu para te dar carro? Jesus sofreu para te dar emprego? Jesus sofreu para te dar, bens? Não. Jesus sofreu para te dar a vida eterna. Jesus sofreu para te dar uma vida abundante. Jesus sofreu para garantir o céu para nós. Jesus sofreu para nos levar para o lugar de origem. Esse evangelho de benefícios, que faz das igrejas, muitas das vezes vou lá buscar minha bênção. Esse evangelho é um evangelho que as pessoas desistem com facilidade. Não sabe lidar com os problemas, não sabe lidar com as lutas, murmura diante de Deus. Mas o evangelho que a Bíblia passa para nós, com hermenêutica sadia, uma hermenêutica onde nós entendemos o contexto, foi da vontade de Deus esmagá-lo, embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ou seja, eu e você estávamos condenados à morte eterna. Nós estávamos com uma dívida onde Adão criou essa dívida lá no Éden, E essa dívida fez com que eu e você não tivesse mais direito à vida eterna. E o plano de Deus, depois do pecado original, foi trazer de volta o homem à origem. E naquele pecado ali de Adão, que Eva foi seduzida e Adão acabou ali cedendo a comer do fruto, eu e você estava condenado. Não tinha mais jeito para nós. E tudo isso que Jesus passou foi em prol da sua vida e da minha vida. Então, essa deve ser a motivação de nós estarmos servindo o Senhor. Essa é a mensagem que precisa voltar para os púlpitos da igreja. Uma mensagem cristocêntrica, não uma mensagem antropocêntrica, que o homem está no centro. Deus é o centro. E aqui, quando nós olhamos, observamos e meditamos nessa passagem, nós vamos ver aqui que Jesus, o castigo que veio sobre ele, nos trouxe a paz. Por que tem tanto crente deprimido? Tanto crente que fala assim, eu não tenho paz? É porque não entendeu o propósito ainda. Porque é promessa de Deus, o castigo que nos trouxe a paz. Não importa a luta que você está, não importa a notícia que você recebeu, a Bíblia diz que o castigo que foi sobre ele nos trouxe a paz. Uma paz que triunfa qualquer situação. Uma paz que ultrapassa qualquer entendimento. E essa paz só Jesus pode dar. E foi da vontade do Senhor fazer com que ele sofresse para anular toda a nossa culpa. A culpa, ele morreu para a humanidade, ele morreu para o mundo. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você ir no túmulo de Allan Kardec, você acha os ossos de Allan Kardec. Se você ir no túmulo de qualquer outro que eles levantou como um Deus, de Maomé, Buda, os ossos estão lá. Os ossos de Jesus não estão lá. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vive e reina para sempre. Então, esse é o motivo de nós estarmos ali. Não tem como nós termos um relacionamento com uma pessoa que já morreu. Não tem como você falar, levar suas orações para uma pessoa que está morta. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, que passou por tudo isso aqui que nós lemos em Isaías 53, ele ressuscitou ao terceiro dia. E está à destra do Pai, é o nosso advogado, o nosso intercessor. Passou por tudo isso por você, por mim. Então vale a pena nós servirmos esse Jesus. Vale a pena nós adorarmos Ele, tributar toda a honra e toda a glória a Ele. Foi da vontade do Senhor fazer isso por você, por mim, por cada um de nós viventes aqui dessa terra. Que Deus abençoe e que nós venhamos servir o Senhor pela motivação certa, não por aquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é.
nas nossas vidas. Um bom dia e um ótimo dia para vocês.